Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio da Vocast. Seja muito bem-vindo a esse canal poderoso que tem levado informação abençoada para você. E hoje um testemunho muito forte, um milagre muito poderoso na vida da nossa querida pastora Elisete. E hoje também, além dela, estamos aqui com a pastora Michele, que acompanhou todo o processo. E nós vamos conversar, eu quero saber detalhes de tudo que aconteceu, como foi. Deus abençoe as vossas vidas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui, William, no AvivaCast, Amém. podendo compartilhar esse testemunho em que vivi, esse processo de milagres e compartilhar e abençoar muitas vidas que vão estar ouvindo, William. Poder abençoar muitas pessoas todos os dias recebe esse diagnóstico Sim, e procura uma palavra de ajuda, uma palavra de ânimo. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que vai abençoar alguém que vai estar ouvindo e vai servir de estímulo para sua fé e para essa batalha que é grande, mas que é possível vencer. amém. É uma grande alegria, realmente. Preparem-se, porque vocês vão estar ouvindo aqui uma história maravilhosa, um testemunho poderoso. E eu que participei desde o primeiro dia do diagnóstico até o grande dia da vitória, vou estar aqui como uma testemunha para ajudar a enriquecer, né, com os detalhes e tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que foi passado, todo esse processo. Tenho certeza que vidas vão ser impactadas. Amém. Eu creio. Amém. Sei que são muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje, mas eu queria perguntar primeiro para a pastora, antes de nós falarmos como foi receber esse diagnóstico, esse processo, ele demorou assim em torno de quanto tempo até você, do momento que você recebeu o diagnóstico até o momento que você, não, agora eu estou curada. Quanto tempo aproximadamente? Há já quase 2 anos, já vai Quase dois completar anos. 2 anos já. Desde É, o tempo de comecei os exames, daí chegou o diagnóstico, terminar todo o tratamento, a cirurgia e finalizar tudo, já amém. completa-se 2 anos. É bastante tempo, é um Muito processo. tempo, muito. Eu vou fazer essa pergunta, eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas até elas se fazem para si mesmas, né? E, e a gente, eu não consigo imaginar como é receber um diagnóstico de câncer. Sim, Meu pai teve câncer. Eu lembro que verdade. quando ele soube, ele ficou muito abalado. A gente conversou, quando ele conversou com a gente como família, foi bem difícil para nós, assim. A gente ficou junto com ele. Mas, infelizmente, ele perdeu essa batalha pro câncer. Né? Durou bastante tempo, de certa forma, Muito. porque ele conseguiu vencer depois se manifestou novamente em outras áreas. Então, ele demorou um processo aproximado de 5 anos. Sim, E todo esse processo, na vida dele, pelo menos, foi muito bom, de certa forma, porque ele teve um novo encontro com Jesus. Né? sim. Então, Deus pôde Foi salvar a vida, maravilhoso. salvar a vida dele, transformar a vida dele nesse tempo, aproximar a família, muitas coisas aconteceram. E para a pastora, primeiramente, como que foi receber esse diagnóstico? Como que foi contar, né, para sua família, ah, enfim, né, porque é uma notícia que muitas pessoas às vezes recebem e cerca de 3 meses depois a pessoa acaba não resistindo, Não. né? Então, como que foi, se puder compartilhar esse momento, como é que foi? Na verdade, foram dias bem complicados, né? Porque, na verdade, começou com uma dor e ao chegar na médica, e a médica, ela já me preparou, né? Mediante o exame que ela fez ali de toque, ela já meio que preparou o meu coração, né? Disse, Elisete, vamos fazer exame, nós vamos verificar o que é isso, mas o coração já estava, vamos dizer, se preparando, né? Por Sim, mais que, porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente já sabe, né? Até pelas notícias, até por tudo que a gente ouve na mídia, do que é isso. sim, Então, eu estava amamentando, né? Foi o momento em que eu estava amamentando, nós tínhamos decidido ter mais um filho, era um sonho do meu marido, né? Um sonho do meu esposo ter mais um bebê. Então eu me preparei e quando eu engravidei, eu não imaginei, nem imaginava que ia passar por isso. Mas foi uma decisão muito rápida. Decidimos
na mesma, né, semana engravidei, ganhei a Amanda. Então, nós estávamos vivendo dias assim de muita euforia, né? Porque Sim, é um presente de sim, sim. Deus, né? É uma novidade na casa, é uma alegria para todo, é um brilho nos olhos, né? Tanto do meu marido quanto era de toda a família. Então, quando eu fui à médica, que eu percebi um caroço, eu imaginava que poderia ser leite. Mas quando a médica olhou, né, verificou, ela disse: Elisete, não é leite, pode ser, mas eu não quero te dar esperanças, mas nós vamos ter que dar uma avaliada um pouco melhor. Então, dali começou um processo bem grande, né? Eu já comecei com vários exames. Ela não só mandou fazer um, mas mandou fazer vários. E nesse vários eu já fui, o meu coração já foi sentindo algo diferente, sabe? Sim. E naquele, antes de pegar o resultado, na verdade eu acho que eu ia pegar naquela semana, veio um pastor aqui na igreja e Deus usou ele para dar uma palavra que Deus mostrava que eu ia passar por algum processo e que havia algum problema ali na mama, mas que Deus estava somente permitindo para dar músculos mais fortes. Sim, Foi o pastor Abirinego, né? sim. Então ele entregou uma profecia gigante, enorme. Então ele disse: Olha, Deus vai te dar músculos, Deus vai estar te fortalecendo, Deus vai ser com você nesse processo. E ele não sabia de nada, mas o que ele entregou era tudo referente ao que eu já estava vivendo e o que eu ia viver Sim. ainda. Mas ele já me dava um relato, né? Que Deus ia me fortalecer e que eu ia ter um testemunho de milagre. Então, quando acabou todos os exames e foi o dia de eu buscar o diagnóstico, né, que fui com a família, quando eu peguei aquele envelope nas mãos, que quem já passou por isso ou está passando, sabe que pegar esse envelope nas mãos é muito forte, né? Muitas vezes vai direto para o médico, mas eu quis e pegar, fui direto na clínica, peguei o envelope e quando eu somente olhei ele, eu não entendia muito, mas eu percebi que era realmente câncer de mama. E quando eu cheguei, a primeira coisa foi meu filho me abraçou, né? Me abraçou e claro que as lágrimas vêm, a preocupação vem, Natural. vem tudo, né? Vem um turbilhão de coisas na nossa vida, na nossa mente, vem na família, mas naquele mesmo instante, assim, eu vi que a fé do meu marido, a fé do meu filho, a fé, né, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra estava tão grande, era tão grande, William, que assim a dor era menor e a fé era maior, Amém. porque o que eles queriam me passar era isso, Sim, né? Claro que depois no processo a gente tem que estar bem para estar em alguns momentos fortalecendo a família, né? sim, Mas eu percebi o quanto minha família me fortalecia mais, sabe? O quanto eles davam força, davam palavra de ânimo, sabe? A cada momento foi assim inacreditável viver tudo isso e ter o apoio deles, né? Então, não foi fácil, né? Depois que eu recebi o diagnóstico, primeiro foi com a família, nós somente os de casa, aí depois é que eu fui passar para toda a minha família, né? Que era grande, porque nós estávamos próximos já do Natal. sim. Foi no mês de outubro e no Natal nós íamos nos reunir, ia ter a festa da família, né? Então foi desafiador. Foi muito desafiador tu ter um diagnóstico nas mãos e tu ter uma festa pronta, né, que vai reunir toda a família na nossa casa para festejar, para comemorar o Natal. E então nesse momento é que veio aquela decisão. Bom, eu cancelo, choro, né? Começo a me preparar para o tratamento, começo a preparar pelo caminho que vinha à frente, ou eu continuo, deixo a festa, comunico a família e vou iniciar o meu tratamento. Por quê? Porque, na verdade, receber esse diagnóstico vem de encontro a muitas coisas na nossa vida. A primeira coisa, pensa que vai morrer, né? A gente não sabe Sim, como tá, se espalhou ou não. Então, a primeira coisa que pensa que vai morrer. Claro que é um processo, todos vamos morrer. Mas você receber um diagnóstico é você quase que receber assim, uma você sentença de uma morte. sentença. Então, o que eu pensava às vezes, Senhor, se o Senhor vai me levar,
vou me preparar mais, né? Se o Senhor está me dando a chance de receber esse diagnóstico, e se o Senhor vai me levar, então eu vou fazer tudo que o Senhor tem, né, para esses dias, para esses meses, ou seja, para esse tempo que eu vou passar o tratamento, né? E entender que tudo tem um propósito, né? Que tudo tem um propósito. Se era que o Senhor ia me recolher, era porque Ele estava me dando um tempo para algumas coisas, Sim. né? Então, a única coisa que eu tinha certeza era salvação, né? Então, não é só receber um diagnóstico, é quando você recebe é saber assim, será que eu estou salvo? Né? Para onde Isso é o eu mais vou? importante. Né? Isso que eu compartilho com qualquer pessoa que recebe um diagnóstico, eu trago uma conscientização, né? Ou vive o milagre, mas se não viver o milagre, tem que ter certeza para onde vai. E se é para o céu, glória a Deus, né? É a convicção da salvação. Agora, se não é, é um problema, É um né? problema. É um problema sério, porque é a eternidade, não tem mais como voltar. Aqui a gente resolve muita coisa, mas na eternidade não dá mais. Foi Bem forte. Eu fico forte. imaginando, porque realmente a gente passou por esse processo e como quando os meu pai comunicou isso pra gente foi muito Sim. forte, muito dolorido. Imagino que a família sente também, né? E Sente, é sente imprescindível o apoio deles nesse tempo. muito. Sim, fundamental, né, William? Sim. Fundamental. E quando que a pastora Michelle entrou dentro, né, desse processo, quando que ela soube, como é que foi pra ti, Michelle? Não é uma pessoa tão íntima da pastora Lisete, assim, uma amizade, né, de tantos anos. Como Sim, que tu se sentiu e como que você pôde naquele, de alguma forma colaborar com sim, uma amiga, né? naquele mesmo dia, né, que chegou o temido envelope, né? Eu lembro que ela me ligou e, e ela já ligou chorando, né? E aí eu ouvi e eu respirei fundo e eu disse, tem um propósito. Primeira coisa que ela falou. Fica tranquila, tu não vai morrer. Simples assim. Simples assim. Sim, Tem um assim, ela falou propósito. bem assim. Fica Né? calma. Tem um propósito de Deus nisso. Porque a E gente. ainda mais que Deus tinha falado, né? Ela Sim, pegou bem a palavra ali que o pastor Birinegro tinha entregado, ela pegou isso. aquela. Foi, Geral, ela nem respirou, ela pegou e não. já foi. Então, naquele momento, é claro que a gente recebe, ela estava abalada, né? Imagina, tu recebe, tu não sabe como vai ser os próximos dias, né? Não tem noção. Primeiro porque a gente nunca passou por um diagnóstico semelhante. Nós, assim, né? Tão Sim. próximo, né? De ter que resolver situações médicas, como vai ser, como não vai ser. Era a primeira vez que eu estava lidando de perto com um diagnóstico desse. Segundo, porque ela é minha amiga, assim, a gente tem uma amizade de longos anos. E eu sempre tenho um entendimento que, peraí, calma, principalmente na vida dela, né? Quando acontece alguma situação, calma, vamos ver qual é o propósito. E dali eu, né, acalmei ela, disse, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas não tinha nem noção como seria o agir de Deus. Na minha mentalidade, nós iríamos orar e Deus ia curar ela Simples. instantaneamente. Aham. Essa foi tranquilo, porque a gente conhece o poder de Deus, a Sim. gente sabe Sim. E Deus poderia fazer e isso. Deus Sim, e a poderia gente viu fazer, muito milagre, né, né? William? A gente já viu muitos milagres. Exatamente. Como o pastor Abidinego havia entregado aquela palavra, daí eu pensei, tranquilo, né? Nós vamos orar, vamos entrar numa campanha de jejum, de oração e o Senhor vai resolver, tá? Resolvido, não. Porque não é para morte, isso a gente já sabia, porque o pastor já havia liberado essa palavra. E eu tenho o hábito, né, de transcrever aquilo que é liberado, que a gente entende que é do Senhor, que é uma palavra que veio do trono do Senhor. E aí eu transcrevi aquela No palavra. mesmo dia. Ô, louco. Palavra Mesmo por dia. palavra, Deu assim. três folhas naquele Foi. dia Olha de só. palavra que o pastor É. Bidinego entregou. Por quê? Porque eu precisava analisar clinicamente ali com os meus olhos da fé o que realmente ele tinha falado isso. E quando a gente transcreve, a gente lê novamente, Forte. realmente é muito forte. A gente Muito. tem guardado ainda essas folhas, né? Tem. Porque durante todo o processo, muitas das vezes a gente precisou ler e reler, ler e Folhas. reler para poder ser sustentada a nossa fé, porque uma promessa havia sido liberada. Então, para mim foi assim, eu não me desestabilizei, não fiquei com medo e entendi que era um processo que a gente ia passar, que era algo que ia ser para testemunho da glória do Senhor. Então, a minha parte foi acalmar ela, respirar fundo, e eu já estava pensando, o que nós vamos fazer? Então,
Foi Mas dentro de ti tu tava cheio de convicção, como tu tá falando agora, ou tu a também tava mesma, abalada? não, a Mesmo. mesma convicção Sério. que eu tenho hoje aqui, que a gente ia estar Impressionante. dando esse testemunho de milagre, foi a mesma convicção que eu falei e a mesma convicção que eu me mantive por mais esse 1 ano e pouco que foi Sim. durante todo o tratamento. Eu pensava, né, primeiramente, porque como a gente, né, tem uma fé e tal, a gente conhece o Senhor, que realmente ia ser de primeira, né, aquela oração que orou, e eu tenho O certeza, Carlos sumiu. né, que Quantas vezes né, aconteceu? o sogro dela e a sogra são intercessores daqueles São assim de muito. moverem o céu. Pensei, a equipe tá ótima, né? Tudo certo. O pastor é um homem que o céu se abre, A ora, igreja tá orando. né? Então assim, pensei, pronto, tá, o ambiente está propício para milagre, né? Os intercessores, né, que tocam o céu e o Plantão. milagre acontece, vão estar tudo no mesmo espírito. E primeiramente eu achei que seria dessa forma, porque dentro do meu coração a única coisa que me incomodava era saber assim, vai passar por quimioterapia, não por causa do processo em si, mas os danos que ele causa no organismo. Sim. Porque eu não vi ninguém que passou por um processo de quimioterapia, de pessoas que têm um relato, Sim. que não tenham sido, tenham tido a sua saúde abalada, Agredido, né? agredido, que não tenha ficado de cama, que não tenha, Que é sabe? um tratamento Sentido mal. complexo, né, William? É. Um tratamento muito agressivo. É, O William essa sabe. agressão toda. É Então, muito a grande. primeiro momento, é um propósito, é um milagre, Deus vai fazer. E assim, E assim, simples assim. Eu tenho um testemunho nessa questão de orar e acontecer. Eu me lembro que nesse dia, de certa forma, quando aconteceu esse milagre, foi onde eu voltei para Deus. A gente foi num culto na igreja, na época, na antiga igreja ainda. sim. A gente foi na igreja e a minha mãe tinha convidado a gente para ir. Várias vezes tinha convidado e nesse dia a gente chegou meio atrasado. A gente sentou lá na frente, assim, na primeira bancada que tinha ali. Minha mãe sentou atrás. E o pastor, ai, me fugiu o nome dele. Fugiu o nome dele agora. Da Colômbia? O Rodolfo. Pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo. Estava ministrando, de forma muito poderosa, assim. Sentia a presença de Deus, tranquilo, mas nós ainda, né, não estávamos caminhando. E naquele dia ele começou a liberar milagres. E de repente ele aponta na minha direção e fala assim: você hoje está sendo. Tem duas pessoas que estão sendo curadas de câncer. Uma delas é você, uma delas é você. Só que ele aponta na minha direção. Eu falei assim, eu? Só que quando eu olhei para trás, minha mãe estava aos prantos. E eu, na hora, eu também comecei a chorar porque eu sabia que há mais ou menos 3 meses ela vinha reclamando de dores no seio. Então, quando ele falou, a gente já estava falando: mãe, vai, faz exame. Ela estava com Sim. medo de ir no médico. E até é Sim. interessante, às vezes eu posso comentar isso depois. Muitas pessoas né, sentem alguma parte do corpo ou não querem, ou sentem alguma dor, alguma questão e não querem ir no médico buscar um diagnóstico. Com E é medo, a né? gente tem fé, Medo. lógico que a gente tem fé, mas o medo trava e acaba Trava. piorando a Sim. situação. Então, quando ele apontou para ela estava chorando muito, ela foi lá na frente. E naquele dia ele liberou uma palavra sobre ela, ela foi curada. Ela foi no banheiro, fez o teste, não tinha mais nada. E Glória a nunca Deus. mais Não. aconteceu. E aí naquele Glória dia a a gente Deus. entregou nossa vida para Jesus, né? Se reatou novamente e nunca Glória mais a a gente saiu. Deus. Glória Então a realmente Deus. Deus usou isso Sim, para Sim. talvez nos atrair novamente. exato. Sim. E esse processo que a pastora passou, talvez é para outras coisas que só ele sabe ou que Sim, vocês muitas saibam. coisas, Com muitas certeza. coisas. Até porque, né, William, nós estávamos vivendo, né, né, tem vivido isso constantemente em Deus, mas nós estávamos vivendo uma alegria, né, de ter um bebê. Sim. Eu aos 41 anos, né, ter um bebê. Então já foi um milagre, né? A médica disse, olha, te prepara que pode levar 2, 3 anos, pode demorar, né? Então, mas graças a Deus, na mesma semana, aí quando deu uns 15 dias depois já fui fazer o exame, estava grávida. Então, nós estávamos vivendo uma alegria, né? E fora Sim. as demais coisas que estávamos celebrando e comemorando, enfim, trabalhando, correndo, Um né? tempo de conquista mesmo, né? Conquistando, avançando nos projetos, enfim. Então, tudo na vida pessoal, né, e tal. Então, quando chegou esse diagnóstico, foi um susto muito grande. Foi grande demais. Então, nós estávamos pronto para, na verdade, começar a pandemia. Não, a pandemia começou depois, né? A pandemia começou depois. Sim. A pandemia Um pouquinho começou, depois. começou Foi depois. junto ali, né?
Foi no mesmo ano, mas Isso. Isso, foi no Caminhou mesmo junto ano, ali no caso, isso. né? Então, como você falou, chegar ao médico é um processo já de angústia, de medo. E muitas pessoas, William, não têm a possibilidade, às vezes, de chegar num bom médico. Às vezes vai no médico, vai dar um remédio para dor, e a pessoa vai ficar ali, vai ficar, passa meses e meses, e trata o quando vê, sintoma e não trata. aí vai gerando, o tumor vai se expandindo, vai gerando, né? O problema se agrava, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de chegar num bom médico. Uns chegam, outros não. Sim. Então, às vezes demora o dia. E às vezes a mulher deixa, né? Ah, é uma dor, vou aguentando, tô amamentando, é o leite e tal, e vai deixando. Mas quando eu já senti, eu corri. Que eu percebi que algo estava errado, eu já corri. Mesmo preocupada, mas eu sabia que o melhor, se correr, cuidar, tem um bebê, né? Um bebê, um Sim. filho, um marido, tantas coisas. Então, correr para mim foi a primeira coisa. Eu corri, nem pensei e corri. Mas receber um diagnóstico desse é uma bomba, né? A gente hoje, Muda, a palavra câncer, ela tem tem um é peso, muito né? forte, um É peso muito muito forte. forte. Então as pessoas, né, quando no caso da minha mãe, ela sentia, ela sabia e dentro dela ela sabia que poderia ser algo ruim. Sim, Então ela sim, tinha medo de chegar no médico e talvez receber aquela notícia e não conseguir, verdade. né? Não sabia o que Sim. fazer, Preocupação, né, enfim, William? né? Preocupação com a família e tudo mais. Eu sempre falo que todos os dias alguém recebe esse diagnóstico, ou É, muitas vidas recebem, né? muitos. Mas todos os dias pessoas estão recebendo esse diagnóstico. E o desespero é grande. Quantas pessoas já cometeram até suicídio, né? Pegaram o diagnóstico e cometeram suicídio. Ou Uhum. quantas pessoas pegaram o diagnóstico e não tiveram ninguém para dar um abraço, ninguém para dar uma palavra só de ânimo. O médico disse: olha, você está com câncer, raspa a cabeça, começa a quimioterapia e pronto, volta para casa, não tem Terrível, né? ninguém. Então, e isso é uma realidade. Isso é uma Sim. realidade. Depois que eu compartilhei um pedaço do meu testemunho no YouTube, de uma entrevista, numa live que eu fiz, eu recebi muitas mensagens de mulheres que são sozinhas. Tenho pessoas que eu acompanho semanalmente que tem um filho pequeno em casa, William. Nossa. Sabe, quando ouviu o testemunho, me mandou mensagem: eu preciso de ajuda, eu preciso de uma direção, eu preciso ficar de pé. Então, e isso é um relato, imagina, vários. Então, assim, para mim foi muito forte. Então, isso me impulsionou a entender os propósitos, que tudo tem um propósito. Claro. Esse diagnóstico, eu pensava: Senhor, se o Senhor não vai me levar, né? O Senhor não vai me levar agora, então eu vou correr e vou fazer tudo que o Senhor tem através desse processo, né? Então, que o Senhor me mostre, que eu me dê força para o processo, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me use onde o Senhor quer me usar, que o Senhor use esse testemunho para impactar vidas, que o Senhor seja na minha vida real, sabe? Aquele Deus vivo real, sabe? Não só de eu falar, mas de eu caminhar Sim. com Ele. Como dizia Jó, né? Antes eu ouvia falar, agora eu, né, o caminho, eu vejo, eu sinto, é quase que toca em Deus, né? Sim. E isso eu pude viver, né? Eu já caminhava com Deus, mas nesse processo eu pude ver tantos milagres, William, que teve dias assim que eu só poderia celebrar o Senhor pela bondade, pela misericórdia dele. Amém. E, né, depois de receber esse diagnóstico todo, chorou, a pastora Michelle acolheu, motivou, cheio de fé. Qual foi o próximo passo? Próximo passo foi No outro dia, no na outro madrugada, Olha, dia, nós estávamos subindo um um monte. monte. Porque assim, William, como eu disse para você, né? Eu tive o consolo da família, meu marido que foi extraordinário, né? Foi marido, amigo, é, companheiro. Ele, sabe, quando você olha alguém e diz assim, ó, não te preocupe, que depender de mim, eu vou lutar ele é assim mesmo, verdade. incansavelmente. Não custe o que custar, seja o que for, eu vou correr. E o que depender de mim, né? Tu vai estar ali com alguém sobre a tua vida. Então, isso para mim, William, é como se fosse assim, alguém pegasse o teu braço e injetasse, sabe? Injetasse Ânimo. ânimo, porque ele, né, é a pessoa mais importante da minha vida aqui na Terra hoje, né? Então eu precisava era dele. Então ter ele, ter meus filhos,
meu sogro, minha sogra, minha mãe. Minha irmã, isso para mim é uma injeção. Mas no outro dia, para mim, era fundamental eu correr para aquele que ou ia me dar força para vencer ou ia me preparar para me recolher. Então, eu corremos para o monte. Ela, né, lá na nossa, lá ó, no sítio tem vários morros, então escolhemos um e aquele lugar foi o lugar assim em que Deus recebeu ali, né? Eu levava tudo. Porque assim, William, a gente sabe que Deus sabe tudo. Deus sabe Claro que tudo. sim. Deus sabe ó, antes de acontecer e quando está acontecendo. Mas quando você chega na presença de Deus, você tem que falar com Ele. Então eu falava com Ele, contando, né? Senhor, a dor, o sentimento, Senhor, o Senhor vai me levar. Que O Senhor mulher nem é detalhista. eu fui detalhista com Deus. Então, Senhor, o Senhor pode me falar? Eu disse para Deus assim: o Senhor quer que eu escreva um livro? O Senhor quer que eu faça cartas? O que que eu digo para o meu filho? O que que eu deixo para minha filha? O que que eu digo para a família? O que que eu digo para a igreja? Então, assim, eu imaginava até que Deus estava me preparando para minha partida. Então, que Deus queria coisas, que eu deixasse registro, que, sabe? Isso tudo passou. E eu sou assim. Então eu falei tudo isso com Deus. Deus, o Senhor fala para mim naquela escuridão, sabe, William? É escuro, aquele mato. Eu dizia, Senhor, fala, Senhor. Não... Mas eu não falava assim, né? Eu gritava, eu Claro. chorava. Eu estava na presença do meu pai, né? Naquele momento eu era como uma criança na presença do pai, dizendo assim, pai, agora é o Senhor. Né, é o Senhor. Então, e ela em silêncio, orando, eu ouvia só o gemido dela, né, orando lá ao Senhor. E eu, no momento em que eu estava lá com Deus, eu me lancei. Foi o momento em que a sós, eu tudo que eu tinha para falar, eu falava com Ele. Porque ou Ele era na minha vida, ou eu não ia conseguir. Podia E, ter todo mundo, e foi mas não ia conseguir. muito interessante porque as madrugadas são um silêncio total naquele Tem lugar, né? segredo, né? Tem muito Tem segredo. segredos na madrugada. E eu fui assim de forma investigativa, né? Porque como ela estava vivendo uma fase assim extraordinária, muita conquista, muita bênção, muita alegria, né? A Amanda veio e trouxe assim uma alegria muito grande e tudo indo bem, sabe? Quando tudo tá tudo indo bem, tá tudo correndo bem e projetando e sonhando e realizando várias coisas, eventos, projetos. De repente veio um diagnóstico desse, né? Bom, Deus não falou para ninguém que ela ia morrer. Eu pensando comigo, Deus, porque o Senhor sempre avisa os seus profetas, né? Os de plantão não tinham recebido o recado, né? Tinha, né, pastor Birinegro? Não, sim, mas que ia morrer, não. Ah, sim. Né? Nenhum tinha recebido o Sim. recado. Então, assim, eu fui de forma investigativa. Senhor, o que o Senhor quer trabalhar Nesse caminho. nesse caminho? Porque não veio um diagnóstico sem o consentimento do Senhor. Sim. Se o Senhor permitiu, é porque alguma coisa o Senhor quer fazer, ou algumas coisas o Senhor quer fazer. Então, o primeiro caminho é buscar o Senhor, né? Então, eu disse, vamos, eu vou pegar o carro, mas foi vir de madrugada, vou. Ela vinha de outra cidade, imagina, William. Dava ali quase 15, 18 quilômetros. Tudo escuro naquele Escuro, né? né? Escuro, porque Naquele... é uma Meu Deus. jornada. É uma jornada, mas eu tava lá e nós bem quietinhas subi o monte. E aí nós começamos a orar, buscar e a conversar acerca de muitas coisas também. Até o sol nasceu, William. Até o sol nascer. Tu imagina num morro alto, o sol nascendo. Assim, foram dias Não dá para lindos. descrever da beleza que era ver todos os dias. Então eu compreendia que era o sinal, né? Então, Senhor. assim, até teve um dia assim que foi muito marcante. Era uma noite muito, assim, bem densa. As nuvens estavam todas escuras. A gente não conseguia ver nenhuma estrela. Só tava completamente assim, as nuvens bem altas, assim, bem Escuras mesmo. escuras, assim. Céu fechado. Céu extremamente fechado, né? E nós estávamos ali orando, conversando, orando, e nós já tínhamos tido o nosso momento ali com Deus, estávamos ali sentadas ali conversando. Daqui a pouco, quando eu olhei para cima, aonde nós estávamos sentadas, o céu se abriu em um círculo. Incrível. E nós pudemos contemplar ali as estrelas, assim, dava de ver o tamanho da densidade ali das nuvens. Muito. Sobre nós, sabe? E uma estrela cortou o céu. Então, assim,
naquele momento, para mim, eu entendi, o céu se abriu sobre nós, o milagre vai acontecer, não vai haver morte, vai haver testemunhos de milagre, e nessa convicção eu fui prosseguindo até todos os dias o tratamento. Foi nessa fé mesmo? E foi exatamente. Então, foi assim, nesse pique de ânimo, de... nessa rota. Então, assim, às vezes que ela queria, será que eu tenho que escrever carta para o meu filho? Será que eu tenho que me preparar para morrer? Então, assim, ó, eu tinha uma fé, uma convicção tão grande que eu não permitia ela ter esses pensamentos. Então, eu vinha sempre com uma palavra, olha, e sempre com a escrita do pastor Abidnego, né? Porque, na verdade, ele falou por 3 vezes. Sim, recebi 3. Durante esse período, foram 3 situações que ele liberou a palavra. E sempre na mesma concordância, né? Sim. Então, quando vinha, assim, o medo, porque não tem como não ter medo da morte. Quando tu tá. Primeiro porque o câncer de mama, ele tem uma incidência de morte muito grande. No Brasil, cada ano, mais de 30 mil mulheres morrem por câncer de mama. Muita gente. De repente, eu tô com a minha melhor amiga com um diagnóstico desse. Mas ela não estaria nessa estatística de morte, e sim daquela que venceu. Então, eu me mantive nisso. E a gente viveu naquele monte dias extraordinários, de ver o sol nascer, de ver a misericórdia do Senhor se renovar da saída da noite para o amanhecer, a gente entender que a misericórdia do Senhor estava se renovando. Teve dias, né, que ela não conseguiu estar, mas eu estava lá. Teve dias que ela não conseguiu, né, por ter chegado tarde à noite, eu não ter conseguido, mas eu disse, Senhor, ela não está, mas eu vou fazer guarda aqui. Então, eu montava guarda, eu buscava o Senhor, e eu tinha uma convicção muito grande de viver o dia que nós estamos vivendo aqui hoje. Testemunhando, liberando, que essa palavra ela ia chegar aos 4 cantos da terra de que alguém viveu dias de milagre. Eu tinha essa convicção. Poder de um amigo, né? Poder de um amigo. Que eu observo, eu recebo mensagens aqui disso, de muitas pessoas não terem um amigo. William, uma família, um amigo, uma igreja. Eu digo para você que é necessário na vida de alguém que passa por uma circunstância dessa. E muitos não têm, mas graças a Deus por meios de comunicação que hoje pode criar vínculo, né? Pode criar uma conexão, pode criar amizade. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu falei com 3 pessoas que estão passando por câncer e estavam conversando comigo pelo Instagram. Sabe? Uma pedindo ajuda, outra contando como foi o seu tratamento. E pessoas de longe, William, de estados diferentes. Sim. Mas pessoas que criamos vínculos, amizade e hoje se tornamos amigas, né? Ali por uma rede social. Ou seja, você pode dar uma palavra de ânimo, você pode dar uma ajuda, dar uma dica, dar um conselho. Coisas que mudam, William, vira uma chave num tratamento como esse, né? Então, isso é fundamental. E uma das palavras, né, que o Senhor me deu durante esse período que nós estávamos lá no monte, foi aquela palavra que o Senhor diz, vamos para o outro lado do lago. Sim. Vamos atravessar o outro lado do lago, e ele entra ali no barco, ele dorme, né, e acontece aquela tempestade, e os discípulos ali questionam, mas tá, né, o mar está revolto aqui, o Senhor está dormindo. Mas ele tinha liberado uma palavra antes. Nós vamos para o outro lado. Sim. Né? Então, essa palavra ela foi assim que me manteve nessa convicção. Porque eu tinha certeza que do outro lado ela ia chegar. Era só uma tempestade. Mas já havia uma palavra decretada que ela chegaria do outro lado. Porque do outro lado da margem havia alguém que precisava ser liberto. Uau. E cada vez assim que vinha aquele momento de abalo, de desânimo, ou de preocupação, ou de, sabe, de uma situação, ou de um tratamento que vinha assim, que vinha aquela notícia de ter que passar, porque quando é interessante, os médicos eles vêm com um diagnóstico, ó, e já vem com um protocolo, vai ter que fazer isso, vai cair o teu cabelo, tu vai perder Já a unha, é assim na lata, assim, eles não tem nem assim um cuidado no falar, uma sensibilidade, né? Nada. É que eles te dão tudo o que pode acontecer, isso, né? o que pode O médico acontecer. preparou, primeira coisa, Elisete,
corta o cabelo, não passa por essa dor, raspa a cabeça, né? Preserva Isso, de ver sabe? Então, caindo e tal. Mas mesmo assim, tudo isso ó, Aí, ó, pode. Aí eu fico uma lista, eu perguntei, doutor, mas o que que isso pode acontecer? Aí ele dizia isso, pode acontecer, isso na grande maioria acontece. Então já te prepara, já. E eu disse, meu Deus, aí é desesperador, né? Então é forte. Quem vai, exato. e isso que tem médicos que têm uma sensibilidade e te fala com cuidado, mas na grande maioria que a gente ouve, não, o médico nem tem tempo, né? É É cronometrado. o Então ele protocolo chega, deles, fala né? e ó, Faz vai, parte do E começa. processo vida que de É o segue, processo, né? vida que E segue, vida que né? Se tu segue. sobreviver, ok, se não sobreviver, quantas pessoas que eles não atendem todos os dias. todos os dias, muitos, né? Então, eu me lembro de médicos, como eu passei por vários médicos que realmente são sensíveis, né? Te olham com um coração, Um ser humano. né? É, Então, isso é incrível, né, William? Isso é importante, né? é. Então, tem gente que não vai ouvir tudo aquilo ali e já vai para casa chorando. Poxa, porque é o cabelo, né? É a unha, é a pele, e fora que é todo o conjunto, né? Tem mães, tem mulheres que a casa depende delas. Tem mães que trabalham e sustentam a casa, pagam aluguel. E como vão viver? O desespero, a dor. Então, assim, ó, é muita informação para num momento só, né? E esse processo todo, né, que a pastora veio subindo o monte, juntamente também com a pastora Michele, creio que Deus deu várias estratégias, Deus abriu a mente de certa forma, porque, como vocês mesmos falaram, né, a gente fica um pouco com medo, fica receoso, fica preocupado, só que nós cremos em Deus, e Deus sempre dá Sim, estratégia para os seus. Né? com Então eu imagino certeza. que agora, falando um pouco do processo em si, Sim. é, tipo de câncer que a pastora teve, como é que foi, aonde que era, né? E quais foram, assim, as alternativas que vocês conseguiram achar? Porque eu sei que vocês pesquisaram muito, então conta um pouquinho como é que foi essa parte. Na verdade, foi diagnosticado câncer de mama triplo negativo avançado. É um câncer bem temido, Bem né? agressivo. Então o médico disse que era nós passamos o monte, subimos 7 dias no monte, depois eu fui ao médico, com outros médicos que eu tinha procurado, já tinha passado por médico, mas eu queria outros médicos, né, para Uhum. analisar o processo. Então, aí o médico, era numa sexta-feira, o médico disse, ó, segunda-feira você já começa a quimioterapia, porque avançado você tem que correr. E nesse percurso, daí a Michelle, como amiga daquela que luta e peleja como intercessora, correu, mergulhou, não dormiu, final de semana, sábado e domingo, pesquisando, mergulhando, se existiam outras alternativas, se tinha mais tratamento, onde tinha, que estado, e correu. Quando ela chegou no domingo lá em casa, né, sem dormir, tanto pesquisar com um monte de alternativas, né? Então, uma delas que foi que essa eu tinha encontrado também era o caminho do tratamento natural. Então, durante um período, eu decidi ficar no tratamento natural, porque muitas pessoas têm muito resultado e têm até a cura completa através do caminho natural. Tem pessoas que o tumor sumiu, tem pessoas que tinham metástase, tudo assim através do caminho natural. Então, há câncer, há coisas que o tratamento natural realmente dá um resultado extraordinário. E no meu caso, eu mergulhei no tratamento natural, decidi mergulhar, fiquei aproximadamente, eu acho que 30 dias. 30 dias eu fiquei no tratamento natural, na expectativa que eu fosse também viver esse resultado, né? Porém, nesse processo todo, nessa investigação ali que ela correu, descobrimos muitas outras alternativas, como o tratamento de von Ardenne, que também é um resultado incrível, como tem também a limpeza do sangue. Então, a limpeza do sangue foi por último, Foi né? por último. Então, assim, muitas coisas que a ozonioterapia. Então, são tudo coisas que, querendo ou não, muitas pessoas tiveram resultados extraordinários, William. Muito. Então, tudo isso eu mergulhei. Claro que eu optei por máximo 2 tipos de tratamento. Fiz o tratamento natural, mudou a minha vida, mudou os meus dias, mudou o meu corpo, mudou a minha mente, me deu muita disposição, muita força, enfim.
deu sabe, ajudou na imunidade. Energia Foi também. uma dose, era uma dose diária na minha vida que fortaleceu o meu corpo. Até então, quando eu fui fazer o exame novamente, vi que ainda o tumor estava ali. Então, era o momento de um ponto de decisão muito importante. Então, fazer a quimioterapia, né? Até então, muitos viveram, né, a cura através do tratamento natural, outros pelo Bonardene, e assim, tantos tratamentos que tem muitos, né? Graças a Deus, hoje, claro que não são tratamentos que não é acessível a todas as pessoas, Sim. mas tem muitos desses tratamentos que é extraordinário, que é incrível. Então, eu fiz o da Bonardene, mergulhei no caminho natural também. E quando eu vi que o tumor estava ali e não tinha sumido, então eu decidi pela quimioterapia, né? Foi um risco que eu coloquei, mas eu precisava, eu sentia que eu tinha que viver isso, né? Então foi onde eu mergulhei. E quando eu vi que o tumor não tinha diminuído, então eu voltei aos meus médicos e então comecei um novo passo, decidi pela quimioterapia. E nesse processo, William, nesse processo desses 30 dias, eu vivi tantas coisas extraordinárias que hoje eu compreendo que isso tudo que eu vivi foi importante para que eu superasse, passasse esse processo tratamento convencional Sim. de quimioterapia, que como você sabe, é agressivo, causa até dano na família, né? Porque na verdade é um processo que o paciente sofre e a família sofre junto. Sim. Mas quando eu decidi começar a quimioterapia, e então eu entendi que todo esse processo que eu vivi na terapia natural, né, nesses outros alternativas que eu tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de viver, eu entendi que era muito importante para eu passar pela quimioterapia. Como a gente foi aqueles dias para o monte e a resposta não veio da forma desejada, que era o Sim. milagre instantâneo, daí nos fez, né? Isso despertou em mim o desejo de voltar a estudar. Então, se tem alguma coisa que esse processo acrescentou na minha vida, foi o desejo de voltar a estudar. Sim. E está estudando, né? E graças a Deus, continuei, né? Como era um universo novo para mim, eu não me conformava que a quimioterapia fosse a única solução que combatesse o câncer. Então, eu lembro assim que eu tinha saído naquela sexta-feira, eu cheguei em casa e sabe aquele dia estressante, cansado, que tu só quer tomar um banho e dormir? E era assim que eu cheguei, mas quando eu cheguei em casa eu ouvi nitidamente a voz do Senhor, vai estudar. Foi Aí eu incrível. disse, como assim? Vai estudar agora? Daí eu peguei o meu computador e fui estudar, fui pesquisar. E eu virei a madrugada, virei aquele dia inteiro. E eu tava com tanta notícia boa, com tantas coisas, com tanto descobrimento, que eu fui anotando, escrevendo, anotando. Bom ter um E, amigo, né? e eu Muito bom. consegui, no sábado à noite mesmo, entrar em contato com um médico que era natural. E já consegui entrar em contato, consegui conversar com ele, conseguimos marcar já a consulta. E eu já estava lá na expectativa de que o tratamento natural fosse o que ela precisaria para combater resolver. esse mal. Porque como o câncer dela era avançado, então assim, ele era muito rápido para se espalhar, né, para dar metástase, para ir para outros órgãos. Então assim, era uma luta contra o tempo. Quando deu 48 horas, eu já tinha médico marcado. Tudo. Médico marcado de São Correndo. Paulo. Já tinha Essa aparelho vindo assistente de foi outro. boa, hein? Não, eu já tinha aparelho vindo de outro estado para fazer o tratamento Fez de até hora extra no fim de Bonardene. semana. Não, Foi. olha, foi realmente. E fora que, William, quando eu comecei todo o meu processo de tratamento, ela se colocou à disposição da minha vida, da minha casa, além de, né, ser disponível já aqui no ministério, na igreja, ela se colocou à disposição da minha vida e da minha casa. Então, assim, foi muito importante isso na minha vida. Foi uma oferta de amor, né? Foi uma oferta de amor em servir no momento no momento mais difícil, né, que a gente passa por um diagnóstico desse. Ter um amigo é importante. E na Muito verdade, o que importante. acontece? Quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de câncer, não é só ela que fica doente. Todos que estão ao redor
sofrem junto. Todos que estão em volta, os que estão próximos, os que amam de verdade, ele não tem como não mudar a rotina de todos. E mudou a minha rotina, porque como a minha expectativa é que o milagre era boom, orar e a coisa ia sumir, e não Já que foi. não ia morrer, né? Já que Não, não ia partir. não ia morrer, não ia partir, não ia deixar cartinha de despedida. Um milagre instantâneo não aconteceu, então temos que encarar um novo tempo. Porque, na verdade, William, quem vai estar ouvindo esse testemunho, a quem vai estar ouvindo esse testemunho, uma das coisas mais temidas é a morte. E quando ela começa o tratamento, ela começa a experimentar uma esperança. E ela ouvir esse relato, ouvir esse testemunho, vai animar ela, vai fortalecer, sabendo que é possível viver um milagre. Que é possível, que muitas das vezes a gente pensa, mas é o dinheiro? Não, é o milagre de Deus. Porque tem coisas que nós não temos como explicar, mas Deus fez o milagre. Sim. Tem coisas inacreditáveis, William, que Deus fez, que não, que se contar muitos dos detalhes é inacreditável. Minha casa viveu milagres, eu vivi milagres, assim, ó, que somente no livro para colocar tantos detalhes dos milagres que Deus fez, desde do dia do diagnóstico até chegar ao término e receber a cura, sabe? Então, assim, ó, é possível viver o milagre? É possível a pessoa tá ouvindo esse testemunho e ela receber a cura instantânea. É Sim, possível. é verdade. Ela pode estar ali chorando, ouvindo, e ela pode receber, quantas pessoas nesse momento vão estar ouvindo e vão estar com seu envelope na mão com um diagnóstico, pensando que ao final acabou a minha vida. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Se você não pense assim, sabe? Não, até porque a morte não é o final. Acabou a vida aqui, mas tem agora uma outra história. Na verdade, começa a viver a verdade, que é a eternidade. Porque nós estamos aqui de passagem, né? Sim. A nossa real morada é na eternidade. Então é com o Senhor. Então não pense que é o final. Sabe? É possível você viver milagre, é possível você ser curado instantaneamente, é Com possível certeza. você ouvir esse testemunho e colocar a mão e o nódulo sumiu. Eu creio. É possível a pessoa estar chorando com esse papel na mão, se sentindo sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem igreja, e pensando que está sozinho e não está sozinho. Não está sozinho porque Deus está ali. O Senhor Amém. está aí te olhando, o Senhor está te ouvindo, Amém. o Senhor sabe o teu gemido, Amém. o Senhor sabe como está as tuas noites, o Senhor sabe como está a nossa vida. Sim. E olha, William, você pode subir ao monte, você pode correr, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, se o Senhor não estiver presente, William, sabe, as coisas se tornam pequenas. Porque quando você tem o Senhor, é Ele que é o milagre. Ele é o milagre na nossa vida. Sabe, Ele é aquele que nos dá força, graça. Ele é aquele que nos dá suporte para trilhar esse caminho de dor e chegar no final. Sabe? Então, se não tiver o Senhor, podemos ter tudo, mas nós precisamos ter primeiramente o Senhor. E o Senhor faz milagre. O Senhor abre a porta. Às vezes a pessoa está precisando de um recurso, não sabe o que vai fazer. Deus é Deus que abre porta, Deus levanta alguém. Né? Deus é aquele que fala constantemente. Deus tem um servo dele na terra ouvindo a ele. Constantemente, Deus tem falando o ouvido de alguém para servir alguém. Então, essa pessoa não está sozinha. Deus sempre vai levantar alguém para tocar na tua vida. É forte porque as pessoas, quando ouvem justamente o câncer que traz essa notícia de morte junto com ele, e quando as pessoas pensam em morte, elas pensam em tudo que elas desperdiçaram, todo o tempo que elas gastaram aqui na Terra. Eu já pensei nisso, né? Sim. De quanto tempo eu já desperdicei da minha vida, a gente olha para trás. As pessoas olham para o passado e pensam, poxa, eu tenho, sei lá, mais 3 meses de vida. Por quê? Porque se você for olhar alguns testemunhos de pessoas que morreram pouco tempo depois do câncer, é um processo de dor. Como vocês falam da família, a família é totalmente Sim. envolvida. Sim. Você tem que se dispor a levar para fazer a quimioterapia, que é muito terrível acompanhar o processo. Sim, tem pessoas que Você- levam 8 horas, 10 horas. Meu pai, por exemplo, ele chegou numa época que ele precisou de oxigênio. Imagina Sim. você, a gente tá respirando aqui normalmente, a gente nem precisa fazer força para respirar.
Sim, E ele precisava fazer força para para respirar. E chegou num respirar. determinado momento em que ele não conseguia mais nem fazer força para respirar. Ele precisava de um oxigênio. Então, enquanto a gente olhava aquilo, e era muito triste de ver. Porque Sim, você via, né, a gente vê o processo, uma pessoa definhando aos poucos. Sim. Então, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, esse peso vem sobre ela. Então, é Sim. terrível isso, né? E esse processo da quimio, pastora, como que foi? Eu, assim, meu pai fez quimioterapia, mas na época eu trabalhava e minha mãe acompanha ele todos os processos. Então, assim, eu sei um pouco como que funciona, mas me fala um pouquinho do teu protocolo, como é que foi, com base no teu diagnóstico, né? E como que foi esse processo da quimio? Meu processo de quimio foi quimioterapia vermelha e a branca. Esse foi meu processo, deu 20 quimioterapias, né? Da vermelha, lisinha e branca. Hum, Então, esse foi o início do meu protocolo, né? Esse era o protocolo, vamos dizer assim, fechado para esse tratamento desse tipo de câncer, né? sim. Então, foi onde eu comecei. Comecei já na primeira, que leva algumas horas, né? Você Uhum. recebe. Até ali Deus já tinha dado Antes disso, William, tem algo extraordinário ainda nisso tudo que eu ia perder o cabelo, né? O médico mandou cortar o cabelo. E quando o médico sugeriu, olha, corta para que você, né, não veja a cada quimioterapia o cabelo caindo, então entrou um outro milagre de Deus. Porque, porque na verdade, nós amamos, né? Nós mulheres amamos o nosso cabelo. Então, eu pensei, e agora? Meu cabelo era muito comprido. Fazendo um parêntese, pastor, agora aqui, eu lembro de uma situação seguinte: a pastora recebeu o diagnóstico, Isso, pessoas mais da família e mais próximas sabiam, mas eu lembro que assim, a gente ficou, a igreja, por exemplo, descobriu um tempo depois, as pessoas ficaram sim, sabendo depois. uns dias E depois. justamente as pessoas olhavam para a pastora e não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Já tá com o cabelo, tá fazendo quimioterapia. Como Verdade. assim? Não. Justamente essa questão de disposição, dessa energia, desse não transparecer que você está passando esse processo, que as pessoas estavam, mas como assim? Ela tá com câncer Sim, de mama né, todo esse sim, processo. Então, quando foi anunciado, quando foi falado, a gente ficou de certa forma perplexo. Não pelo sentido de assim, poxa, por que que não foi pra gente? Não, mas porque não daria para notar. Se sim, vamos não supor, eu dava. imagino que se você não tivesse compartilhado com ninguém, provavelmente você passaria pelo processo, Sim, né? passaria. E talvez as pessoas não descobririam. Verdade, William. Muitas pessoas às vezes me encontram, mas eu passava por ti sempre e eu nunca percebi que tinha passado por câncer. Mas foi um milagre de Deus, foi muitos milagres de Deus e um deles foi esse, de eu permanecer com o meu cabelo, né? Então, antes, nesse processo que eu estava passando, da espera, eu estava no tratamento natural, fortalecendo meu corpo, crendo que ia sumir. Então, nesse processo, estava um dia na minha casa. Então, lá no nosso jardim, tem um altar de pedra com 12 oliveiras ao redor, né? Um lugar bem Uhum. profético para oração. Então, naquele dia, num dia bem diferente, estava lá a Michele sentada e meu esposo disse, amor, vai lá no jardim que tem alguém te esperando lá. E quando eu cheguei, ela estava sentada no altar, de boné. E foi um momento assim muito emocionante, porque para mim, ver ela de boné foi uma novidade, que eu nunca tinha visto ela de boné. E quando eu cheguei lá, ela tirou o boné e ela estava com a cabeça raspada. Uau, Cabeça raspada, William. Sabe o que que é isso? Susto. muito forte. Me explica, Michelle, pra nós. Com a Quase cabeça matei do coração. Ela com a cabeça raspada, ele disse, olha, Elisete, eu É. estive nessa manhã com o pastor na igreja, já entreguei no altar do Senhor meu cabelo e fiz um ato profético pela tua vida, uma É. oferta de amor ao Senhor. Na verdade, como ela estava no processo natural e ainda, né, tomando vitaminas, havia uma expectativa, principalmente eu gerei muita expectativa de que o tratamento natural seria suficiente para que eliminasse aquele tumor, né? Porém, os dias foram passando, né? E o tumor não desapareceu. E em determinado momento, foi o momento assim que eu estive a sós com o Senhor. E eu entendi que ela ia passar pela quimioterapia. E eu estava muito resistente à quimioterapia, porque não pelo
pela quimioterapia em É o que si, acontece com mas ela, né? as reações, né? Então, assim, como eu já tinha mudado toda a minha rotina e já estava pronta, então, assim, eu pensei, bom, ela vai passar pela quimioterapia, ela vai ficar debilitada, ela vai ficar de cama, então eu me organizei para cuidar dela acamada. Essa é a verdade. Mas crendo que ela ia levantar da cama Sim. e que ela ia contar o testemunho de vitória. Porque era assim que a gente via as pessoas que estavam com câncer. Jamais, na minha inocência, eu ia ver com os meus olhos que ela não ficou nenhum dia acamada. Foi Nenhuma impressionante. vez. Foi muito impressionante. E quando eu entendi que ela ia passar pelo processo de câncer, um dia eu entrei no carro e eu disse assim, Senhor, que ela não perca o cabelo dela. Porque ela já vai ter que passar pela quimio. Eu entrego o meu. E ali foi o único dia que eu chorei. Foi o único dia que eu chorei, que eu senti, porque eu não queria ver ela sem cabelo. Eu não queria, porque já ia passar pelas reações da químio, né? Quem conhece a pastora Lisete sabe que esse cabelo, É, Deus do céu. meu Deus do céu. E eu disse assim, Senhor, eu entrego o meu cabelo para que ela não perca nenhum fio dela. E ela não vai passar isso sozinha. Eu vou passar no lugar dela porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Então eu entrego o meu cabelo pela vida dela. E aí eu vim, né? Vim com o pastor de manhã. Nossa, ele ficou muito Impactado, né? impactado. Imagina. Ainda ele Diante brincou. da sensibilidade, né, que ele estava passando, né? Sim, Ver sim. ela raspar o cabelo. E ali nós entregamos no altar. E ele falou assim: se tu tivesse me falado, eu não deixaria você ter raspado. Daí ainda eu brinquei com ele, por isso eu não falei nada. Ela já chegou aqui com o cabelo raspado. Já. Não ia perguntar, até porque eu sabia o que eu estava fazendo, tinha responsabilidade naquilo ali, né? Foi um momento difícil para mim, porque foi uma decisão que, por mais que eu tenha o poder da escolha, mas eu tenho família, e isso gerou um impacto na minha casa, né? Então, assim, ó, eu vi a minha filha chorando a semana toda, porque eu estava preparando ela para que ela visse a mãe dela careca. E no dia que eu decidi que aquele seria o dia, ela chorou muito o dia inteiro. Foi bem difícil, né? Ela tava, ela falou assim, mas por que você está chorando? Ela assim, porque as pessoas vão te ver doente. Eu falei assim, mas a mamãe não está doente. Então eu quis também mostrar para ela um ato de amor. Eu não precisava provar minha amizade para Elisete, porque são anos de fidelidade. Mas na verdade aquilo era um ato de amor, até por uma palavra que Deus havia me dado. E foi um susto muito grande. Foi, meu Deus, Foi muito. muito grande. Muito. A tal ponto que ela ia no mercado, conhecidos dela pensavam que ela estava doente, já olhava com pena dela, sabe? Ela passou. Aí chegou um dia que nós compartilhamos que como as pessoas que passam por esse tratamento perdem seu cabelo, como elas sofrem, passam São por esses julgadas. olhares, são julgadas, São. parece. E é um processo, né? É um processo. É um processo. Então, assim, ela passou por coisas que eu não passei, mas ela passou. Quando ela chegou aqui na igreja, as pessoas tomaram um susto. Sim. Até Bastante mesmo. ouvir que era um ato, né, uma oferta de amor ao Senhor, um ato de amor, de amizade. Olha, foi difícil compreender, né? É um testemunho forte, na verdade. É muito forte, William. Imagina alguém se entregar, né, por amor, entregar em amor, né, pela. Hoje a gente vê que tem mães que raspam a cabeça com os filhos ou os filhos com os pais quando descobre o tratamento desse, mas você pegar um amigo que vai entregar uma oferta ao Senhor, não é entregando para mim, ele entregando ao Senhor para que Deus preservasse, olha, é somente Deus mesmo, né? Somente Deus. E isso foi para mim, um presente muito grande, uma expressão do amor de Deus com a minha vida. Quando eu olhei ela sentada naquele altar, sem os cabelos, para mim foi tão impactante que eu fiquei paralisada olhando para ela, eu não acreditava. Né? Eu não sei se eu me olhava, se ela tinha feito para me ajudar, eu não conseguia, se ela tinha feito para me consolar, que eu ia perder o meu cabelo. É forte. Mas quando ela começou a falar aquilo que Deus falou e aquilo que ela entregou ao Senhor,
eu disse, Deus, só posso viver algo extraordinário nesses próximos dias.